Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É muito gratificante nós podermos estar na casa do Senhor para servi-lo e adorar o nome dEle, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Irmãos, abram comigo a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 17. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de 12 a 17. Acompanhem comigo, amados, a leitura da palavra do Senhor. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, querido Deus, fala, Pai, aos nossos corações nesta noite. Me usa, Pai, como boca do Senhor para transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Que eu venha falar do Teu amor, da Tua grandeza e não de mim mesmo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. No livro Manso e Humilde, de Danny Ortles, o autor faz uma belíssima citação de Thomas sobre as misericórdias do Senhor, na qual ele afirma: Deus tem uma multidão de toda espécie de misericórdia. Não há pecado ou miséria sem uma misericórdia correspondente da parte de Deus. Ele tem uma multidão de misericórdias de toda espécie. Assim como há uma variedade de misérias a que uma criatura está sujeita, Ele possui em si um depósito, um tesouro de toda espécie de misericórdia, divididas em várias promessas na Escritura, variadas e amplas, como são nossas necessidades. Variadas e amplas também são as suas misericórdias. Então, podemos vir corajosamente e encontrar graça e misericórdia para nos ajudar no tempo de necessidade, uma misericórdia para cada necessidade. A primeira epístola de Timóteo, de acordo com a sua própria saudação, ela tem como autor o próprio apóstolo Paulo. Apesar de questionado por alguns eruditos que alegam incoerência, às vezes em seu vocabulário, com os demais escritos do apóstolo no Novo Testamento. Porém, esses argumentos eles são plausíveis e não há razões convincentes para negar que Paulo tenha escrito essa carta. Ademais, a própria tradição da igreja está de acordo com a autoria paulina. A epístola tem por data a escrita nos anos entre 62 e 64 depois de Cristo, enquanto o apóstolo estava no meio de sua quarta viagem missionária, talvez durante a primeira parte dessa viagem. Paulo escreveu a 1 Timóteo quando estava na Macedônia. Ele considerou necessário deixar Timóteo em Éfeso, na Ásia, por causa da presença de falsos mestres nessa cidade. Paulo havia estabelecido a igreja em Éfeso no início da sua terceira viagem missionária, passando cerca de 3 anos lá, como podemos ver isso em Atos capítulo 19, versículos 20 a 31.
E há evidências de que alguns dos falsos mestres vinham e chegaram à posição de liderança ali também na igreja. E parece que os falsos mestres ali haviam feito investida entre algumas mulheres da igreja. E por isso o propósito dessa epístola era orientar o jovem Timóteo em sua oposição aos falsos mestres em Éfeso. A epístola, amados, ela pode ser dividida da seguinte forma: primeiro, a saudação inicial típica das epístolas do primeiro século. Segundo, o problema dos falsos mestres da lei, o testemunho e a exortação de Paulo, instruções para a vida da igreja, o problema das falsas doutrinas e orientações a um jovem pastor chamado Timóteo. E ele traz uma conclusão nesse texto. O texto, amados, de nossa meditação encontra-se nos versículos 12 a 17 do capítulo 1. Neste capítulo, Paulo, ele desafiou o legalismo dos falsos mestres, insistindo em que a lei fora dada para condenar os pecadores e não os seguidores de Cristo. No contexto da passagem que nós estamos meditando, Paulo ele alerta contra o ensino da falsa doutrina por seus falsos mestres. E também o apóstolo expõe o correto propósito da lei, propósito para o qual a lei foi criada. E nos 3 versículos finais do capítulo, o autor exorta o jovem pastor à fidelidade do ministério e a zelar pela boa consciência. De forma geral, no texto que iremos abordar aqui, o apóstolo fala da misericórdia que encontrou em Deus, não dele, mas a misericórdia que ele encontrou em Deus, não obstante a sua grande maldade antes da sua conversão. Apresenta o contraste de uma vida pelo evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o conceito da meritocracia, da obediência e a religiosidade dos judaizantes. Portanto, o tema que quero abordar nesta noite com os amados irmãos são os efeitos transformadores da misericórdia de Deus. Os efeitos transformadores das misericórdias de Deus na minha e na sua vida. O primeiro efeito que nós podemos, amados, encontrar nesse texto, ele nos conduz a uma vida de gratidão. Acompanhe comigo o versículo 12 e 13, na sua Bíblia. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Após o apóstolo Paulo discorrer sobre as errôneas interpretações que ele tinha da lei, feita pelos falsos mestres na igreja de Éfeso, e apresentar o legítimo propósito dela, que é conduzir os homens ao bendito evangelho de Cristo Jesus, ele usa aqui, amados, a sua própria vida e o seu chamado ao ministério como frutos da graça e não do seu esforço próprio. Vejamos que esta gratidão tem fundamentos sólidos aqui nesse texto. Versículo 12, ele fala sobre o amparo de Cristo sobre a sua vida. Paulo afirma que está grato, e esta gratidão está fundamentada não em si próprio, mas aquele, ou seja, aquele que o chamou, que o regimentou, que é Jesus Cristo. E o motivo dessa gratidão é Jesus. Jesus era que o apóstolo, agora tendo os olhos abertos pela graça, ele reconhece que somente Cristo pode o fortalecer, que também o teve por fiel. O quanto a esse aspecto, a base para Cristo ter Paulo por fiel estava na sua misericórdia, não na misericórdia de Paulo, mas na misericórdia de Cristo para com a vida de Paulo.
Paulo ficou fiel àquilo que lhe foi encarregado. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Amados, também Paulo lembra que o seu ministério, o seu serviço, ele não foi uma conquista, mas foi fruto da misericórdia, pois Cristo é quem o designou. Nós vemos também no versículo 13, a libertação da ignorância. Paulo, ele foi liberto da sua própria ignorância. Ele passa de perseguidor para um servo fiel de Cristo. Paulo relata seu estado de ignorância, quando vivia em obediência cega e demasiado zelo pela lei. Ele descreve-se como blasfemo, como perseguidor e insolente. Esses termos dão ideia de um homem arrogante, que impunha suas ideias pela violência. Um comentarista chamado Moody, ao comentar essa passagem, amados, ele afirma: apesar de Saulo de Tarso ser um homem brilhante e extremamente culto, sua mente estava cega para a verdade. Ele era religioso, mas não se encontrava a caminho do céu. Foi somente quando ele creu verdadeiramente em Jesus Cristo que ele recebeu a salvação. A sua ignorância relacionada a uma lei judaica específica. Levíticos capítulo 5, versículo 15 a 19. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, e o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Se uma pessoa pecava de modo deliberado e arrogante em Israel, ele era expulso, mas se pecava por ignorância, ele podia oferecer os sacrifícios apropriados como expiação dos seus pecados. Também contra o entendimento de que a ignorância justifica o pecado. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Pelo contrário, o apóstolo ele entendeu que em sua misericórdia, Deus o guardou do que ele merecia. Em vez disso, Deus lhe deu o que ele não merecia, mas o que precisava. A graça e a misericórdia são o amor de Deus em ação aos nossos favores, a nosso favor, contra nós, pecadores. O salmista Davi, ao expressar a sua gratidão, amados, de louvor ao Senhor, ele descreve dizendo: o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Salmo 103, versículo 8 a 10, do qual nós lemos aqui. Portanto, meus irmãos, a misericórdia do Senhor, ela nos ensina que a grandeza do pecado, ela não é barreira para a nossa aceitação por Deus, nem em sermos empregados por Ele, se houver um verdadeiro arrependimento em nós. Não há pecado tão grande que Deus não possa colocar diante de nós um arrependimento verdadeiro, porque Ele pode. Nos conduz a uma vida de gratidão. O primeiro efeito
que nós vemos aqui, que nos conduz a uma vida de gratidão. Mas também nós vemos que esse efeito, ele também nos conduz a uma segunda verdade. Ele nos conduz à suficiência de Cristo. Versículos 14, 15 e 16. Acompanham comigo a leitura do texto. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Nós percebemos que nestes versículos o apóstolo elenca 3 benefícios da salvação do pecador, que somente se encontram na pessoa de Cristo. Nós não encontramos em nenhum outro lugar, apenas nele, na pessoa de Cristo. O que nós vemos em primeiro aqui nesses 3 versículos é a graça abundante de Deus. O apóstolo gostava de falar da grandeza de tudo aquilo que Deus representava para ele, que para ele significava uma quantidade excessiva, a abundância da graça de Deus dentro do seu coração. E o associava com frequência às palavras às suas cartas. A salvação em Cristo, amados, ela é um pacote completo. Ela é uma graça irresistível. Ela é uma fé justificadora. E ela é um amor que contagia os nossos corações. A graça inundou com fé um coração antes cheio de incredulidade, e inundou de amor um coração que antes contaminado pelo ódio. Não é de admirar que a vida de Paulo seja permeada de gratidão, não apenas por sua salvação, mas também pelo privilégio de ter se tornado apóstolo de Cristo. Que privilégio para Paulo ter se tornado um apóstolo de Cristo. E ele também traz no versículo 15 uma outra verdade, a palavra fiel, o evangelho de Jesus. John Stott, ao comentar essa passagem, acertadamente aqui ele afirma que essa afirmação que Paulo fala sobre ser fiel, é um breve resumo do evangelho. Primeiro ele destaca que o conteúdo do evangelho é verdadeiro e confiável, em distinção ao absurdo especulativo dos falsos mestres. Em segundo, a oferta do evangelho, ela é universal, ela merece ser aceita por todos. Uma terceira verdade que John Stott também comenta, é a essência do evangelho, é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, conforme está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 10. Esta declaração remete à encarnação de Cristo e à sua expiação. E ele também traz uma quarta verdade: a aplicação do evangelho em nossas vidas, ela é pessoal. A oferta universal é uma coisa, agora a sua aceitação, ela é individual. Paulo expôs que Cristo, ele veio salvar pecadores, e que ele é o principal. Se nós lermos a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar o principal personagem da Bíblia, é Cristo Jesus. Nós vemos vários homens que passaram ali, vários homens que estão relatados aqui na palavra do Senhor, mas o principal de todos é Jesus Cristo. O termo eu sou é digno de atenção aqui, quando Paulo diz, porque embora Paulo tenha plena certeza que seus pecados tenham sido perdoados, ele ainda se considera um pecador, ou melhor, quem tem a posição de um pecador redimido, dedicado ao arrependimento e ao serviço ao nosso Deus. Essa consciência é uma obra do Espírito Santo, que só o Espírito Santo pode produzir em nós, pode produzir em mim e pode produzir em você, que conforme nos vai conformando a pureza de Cristo,
torna-nos mais cientes da nossa pecaminosidade, pois quanto mais próximo da luz, mais explícito fica a nossa sujidade, a nossa sujeira interior, quanto mais próximos nós estamos de Cristo. Portanto, logo nós aprendemos que quando a prática do pecado, Paulo usa o verbo no passado, eu era, versículo 13. Contudo, no que se refere à posição do crente neste mundo, ou seja, a consciência diante do Evangelho, o apóstolo usa o verbo conjugado no presente, eu sou o principal dos pecadores. E ele fala também sobre a perfeita longanimidade no versículo 16. Após ele apresentar a belíssima síntese aqui do Evangelho, Paulo está plenamente, amados, convicto de que este Evangelho, ele é o fundamento, em outras palavras, a razão principal da sua salvação. E dois principais aspectos da pessoa do Senhor que estão presentes nos Evangelhos são destacadas, a saber, a sua misericórdia e a sua longanimidade. Quanto a isso, Benjamin, ele comenta, ele afirma que essas são as emoções que devemos naturalmente esperar encontrar atribuídas com mais frequências a Jesus, cuja vida foi uma missão de misericórdia. Paulo já havia mencionado esse atributo anteriormente, mas aqui ele vem acompanhado de mais um, o que ele chama de uma completa longanimidade. E diante disso, o apóstolo entendia que, embora a sua conversão tivesse várias características singulares, também foi um prototipo de todas as conversões subsequentes, porque era uma demonstração da sua infinita paciência de Cristo. Cristo, ele é paciente comigo e ele é paciente com você, assim como ele foi paciente com Paulo. Ou seja, amados, ele é cumprimento vivo. Paulo, ele é o cumprimento vivo da palavra que diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de mim nem de você, mas depende da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para comigo e para com a sua vida. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4 nos diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por eles fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consuficiência que há no mundo. Esses 3 versículos, eles nos ensinam que, primeiramente, a conversão é a salvação de grandes pecadores, ocorrem devido à graça de Cristo. Superabundante graça, essa graça de Cristo que aparece no seu Evangelho, da glória. E em segundo, que a salvação é um ato puramente gracioso de Deus, no qual nós somos alvos e nós não somos ajudantes. Se Cristo Jesus, ele veio ao mundo, então ele veio para salvar pecadores. Ele não veio ajudá-los a salvar-se a si mesmo, nem os induzir a salvarem-se a si mesmo, nem ainda a dar-lhes capacidade de salvarem-se a si mesmo. Ele veio salvá-los. E em terceiro, realçamos o caráter missional da salvação de Deus, nos faz cooperadores e embaixadores do seu reino. Paulo, ele é um modelo para todos os pecadores perdidos, pois ele era o principal dos pecadores. Ele é prova de que a graça de Deus, ela pode transformar qualquer pecador. E para muitos que vivem sem esperança,
a palavra nos ensina que a conversão de Paulo de Tarso, que foi mudado para o nome para Paulo, no caminho de Damasco, ainda é uma fonte permanente de esperança para casos sem esperança. Se você acha que você não tem esperança, ou que Deus está longe de você, você está totalmente errado. A nossa esperança está em Cristo e voltada para Cristo. Primeiro, nos conduz a uma vida de gratidão. Em segundo, nos conduz à suficiência de Cristo. Mas também um terceiro efeito, que nos conduz a uma vida de adoração a Cristo. Versículo 17, acompanhem comigo a leitura. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo, posteriormente à exposição da graciosa misericórdia do Senhor para com ele, ele encerra o assunto aqui, escrevendo ao jovem Timóteo que só há um que é digno, que é merecedor de toda a glória, de todo elogio, de todo louvor, o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Moody, ao comentar esse versículo, ele afirma que a doxologia é o ápice, a origem da profunda adoração e gratidão de Paulo. É importante lembrar que o apóstolo, ele não está inventando aqui uma doxologia cristã inédita. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele diz que a fórmula que aqui emprega, como a doxologia paralela em 1 Timóteo 6, 15 e 16, é quase certamente litúrgica e emprestada da sinagoga helenista pré-cristã daquela época. Assim, o apóstolo, ele ratifica a verdade de que Jesus Cristo, o qual mencionou diversas vezes como o transformador da sua vida, e é o mesmo Deus revelado no Primeiro Testamento, e adorado pelos seus patrícios judeus. O teólogo John Keller, ele afirma que Paulo ressalta que Deus é o Rei Supremo, que governa todas as eras, desde a criação do mundo, inclusive a era do próprio Messias, até aos fins dos tempos. Ou seja, amados, a adoração genuína está fundamentada em quem Deus é, em seus atributos, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Hendrick, em busca de resumir esse clímax doxológico do Senhor, ele realça que dos mananciais da espontaneidade de Paulo emana a exclamação, uma autêntica explosão provinda de um coração que experimentara o que significa ter tal Deus como seu próprio Deus, ou seja, que pelos séculos dos séculos, isto é, para todos sempre, honra e glória, louvor e adoração somente a Ele, são rendidos ao Deus que em seus atributos é infinitamente maravilhoso. A doxologia de Cristo está espalhada por toda a Bíblia, que é exaltar a grandeza dEle, a soberania dEle e a eternidade do nosso Deus. Essa doxologia dirigida ao Senhor permeia toda a Escritura. O cronista em 1 Crônicas, capítulo 29, 11, diz: Teu Senhor é o poder, é a grandeza, é a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e Tu te exaltastes por chefe sobre todos. Portanto, também o profeta Daniel, ele registra a oração do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que declarou em Daniel capítulo 4, versículo 34, que diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor,
Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Portanto, meus irmãos, a verdadeira adoração é uma resposta de um coração quebrantado, reverentemente e grato por quem Deus é e por seus maravilhosos feitos em nossas vidas. Pois o que a palavra relata é exatamente isto. Paulo, ao relembrar a misericórdia assombrosa de Deus para com ele, ele chega ao seu clímax natural, numa doxologia solene. Como está a nossa adoração a Deus? Como nós temos adorado ao Deus vivo e verdadeiro? Muitas vezes nós temos falhados nessa área, porque temos esquecido de contemplar biblicamente os cuidados do Senhor com as nossas vidas. Em outras palavras, o tratamento gracioso que Deus nos dispensa deveria nos encher de admiração acerca dos seus atributos gloriosos para com as nossas vidas. Como está a nossa vida de adoração diante de um Deus vivo e verdadeiro? Como conclusão, diante do exposto que nós vimos aqui nesta noite, sobre os efeitos transformadores da misericórdia de Deus, em primeiro lugar, nós destacamos que esta conduz a uma vida de gratidão, pois apesar de nós, o Senhor nos dispensa um tratamento misericordioso. Em segundo lugar, nós vimos que a misericórdia nos conduz à suficiência de Cristo, pois somente nele nós encontramos graça abundante, uma palavra verdadeira e uma completa longanimidade. Daí concluímos que é certa a frase que diz a nós: há mais misericórdia em Cristo que pecados em nós. Há mais misericórdia em Cristo do que pecados em nós. E em terceiro e último ponto, nós vimos que a misericórdia conduz a uma vida de adoração, e esta vem como consequência da contemplação da misericórdia e do amor gracioso e salvífico de Cristo para com os pecadores indignos que somos. Uma verdadeira adoração ao nosso Deus. Quero concluir com algumas aplicações finais. Primeiro, meus amados, quem designa pessoas para o ministério, para o serviço, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E esse chamado é acompanhado da capacidade a sermos fiéis e fortalecidos para a jornada em Cristo, provendo toda a nossa necessidade. Calvino, ao comentar sobre o assunto, ele afirma que Deus frequentemente, com todos os louvores possíveis, nos recomenda a dignidade do ministério, para que entre nós o tivéssemos na mais elevada honra e estima a Ele, até mesmo como a mais excelente de todas as coisas. Uma segunda aplicação também, diante dessa misericórdia, que o Senhor nos mova a buscarmos ser misericordiosos, sabendo que nos beneficiamos dessa demonstração de misericórdia, pois a sua palavra nos diz, em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos diante de um Deus vivo e verdadeiro. Uma terceira aplicação para as nossas vidas, que dessa graça da qual temos o conforto
Nós temos o conforto da graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus somente toda a glória. Como diz Mateus, esses que são sensíveis para com as suas obrigações, quanto à misericórdia e à graça de Deus, terão seus corações alargados para o seu louvor. E uma quarta aplicação para as nossas vidas. Genuína adoração é fruto de uma boa teologia da graça. Daí nós vemos a importância de um ensino bíblico saudável, pois a adoração da igreja, ela evidencia a saúde espiritual da igreja. E eu quero terminar aqui recitando as belas palavras de Thomas Golding. Se o seu coração é duro, as misericórdias de Cristo são suaves. Se o seu coração está morto, Ele tem misericórdia para revivê-lo. Se você está doente, Ele tem misericórdia para curar. E se você está cheio de pecados, Ele tem misericórdia para o santificar e limpar. Que Deus seja o suficiente em sua vida, em tudo. Amém. Vamos orar. Convido o ministério de louvor aqui à frente. Senhor, nós olhamos para nós, ó Pai, e não conseguimos enxergar nada, ó Deus, somos tão pequeninos diante da Tua glória, ó Pai. Somente o Senhor para completar, ó Deus, aquilo que falta em nós. Que, Senhor, a nossa fé possa estar firmada no Senhor, que é misericordioso, porque em nós não é encontrado nada de valor, a não ser o Seu Espírito Santo que mora em nossos corações. Pai, que nós possamos olhar para o Senhor e ver a Sua perfeição, o Seu cuidado dia após dia conosco. Ó Deus, molda os nossos corações para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.